Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Nessa videoaula de hoje, nós vamos retomar o nosso objeto de conhecimento e vamos conhecer mais ainda a célula, tá certo? Quando a gente fala em célula, lembra que a gente estudou células eucarióticas e procarióticas. O nosso objeto de estudo agora vai ser voltado apenas para as células eucarióticas, que a gente sabe que são dois tipos, a célula animal e a célula vegetal, tá certo? Bem, como vocês já devem saber, já devem ter visto nas imagens, as células elas vão ter pequenos corpúsculos, coisinhas dentro dela. E eles serão chamados de organoides ou organelas citoplasmáticas, porque estarão submersos no citoplasma da célula, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas, o que seria esse citoplasma? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula. Ele se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo e é composto de aloplasma e organoides. Nos seres procariontes, como não há núcleo delimitado, o citoplasma é todo o conteúdo que existe no interior da membrana plasmática. Já o hialoplasma, ele tem uma aparência de um gel, não tem um gel de cabelo? Vai ser formado por substâncias orgânicas que vão estar dissolvidas em água. Ok? Então, como vocês podem ver, o citoplasma ele vai conter todas as organelas, que são bem pequenininhos. E o hialoplasma seria esse líquido viscoso, parecendo um gel que contém água, que existe no nosso citoplasma, tá certo? Outra coisa que vocês devem saber é que existe nas moléculas como as que a gente está estudando, o citoesqueleto. E ele funciona exatamente como o nosso esqueleto, dá sustentação e forma as células. Já os organóides, eles vão funcionar com determinadas funções, ó. Como vocês podem ver na imagem, o citoesqueleto aí, ele vai ter a função de dar uma estrutura, aquela que tem na membrana plasmática, que a gente já estudou, não deixando também ela tão mole e nem tão rígida, a ponto da célula não poder fazer suas trocas, tá certo? Além da gente, estudar essa questão do citoesqueleto e tudo, é importante lembrar que na célula, nesse citoesqueleto, ele vai ser formado por microfilamentos, como vocês podem ver, que vão se originando, vão se juntando e formando microtúbulos, tá certo? Esses microfilamentos vão dar o que é a célula? Uma resistência e ao mesmo tempo vão dar à célula a formação necessária para que ela possa fazer os movimentos de contração, tá certo? Mas uma coisa que eu quero que vocês saibam, que além disso, esses microtúbulos, eles vão se originando, vão se formando e dão origem a cílios e flagelos, tá certo? Na primeira imagem, vocês estão vendo um paramécio, que é um tipo de ser bem pequenininho. E estão vendo que ele tem tipo umas coisinhas em cima se mexendo. Eles são os cílios, tá certo? E vocês estão vendo uma imagem ao lado que está se movimentando. Essa é a imagem de um espermatozoide, que é uma célula, porém uma célula reprodutora. Os cílios e os flagelos vão ser estruturas responsáveis pela locomoção desses seres unicelulares. Então, a primeira imagem tem cílios que eles são bem pequenininhos, que vão ajudar a movimentação. Na segunda imagem, vocês estão vendo os flagelos. No caso, você está vendo o espermatozoide e ele tem esse rabinho, que vai ajudá-lo a se locomover, tá certo? A célula vai ter uma organela chamada de retículo endoplasmático. As células elas vão ter dois tipos de retículo. Tem o endoplasmático granuloso e o endoplasmático não granuloso, também chamado de liso ou agranular. E o rugoso pode ser chamado de granular. Aí vocês veem a imagem do retículo endoplasmático liso, juntamente com o retículo endoplasmático rugoso.
O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter tipo umas bolinhas apregadas nele. Estão vendo aí, ó, tem um núcleo, ele fica bem perto do núcleo e ele vai ter umas bolinhas pregadas. Depois nós vamos ver o nome dessas bolinhas, tá certo? E ao lado, vocês estão vendo o retículo endoplasmático liso, porque ele não tem nenhuma bolinha. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso vai ter essas bolinhas aderidas, que são chamadas de ribossomos. A principal função é a produção de proteínas, certo? Que são mandadas para fora da célula, e desempenham uma função específica. Assim, as células conseguem produzir as enzimas, certo, meus amores? Veja uma animação, tá vendo, ó? Essas bolinhas são os ribossomos que vão se aderindo e vocês podem ver que tem umas azuisinhas, que é o que ela vai produzindo e que vai secretando, tá certo? Essa animaçãozinha, o citoplasma seria o líquido que está em volta, certo, meus amores? A bolinha é o núcleo. E essa bolinha maior roxa, esse é o retículo endoplasmático rugoso. Também existe o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que diferente do outro, não vai ter os ribossomos, ele é lisinho, tá certo? Uma das funções que ele tem no nosso organismo é a de sintetizar, ou seja, de produzir hormônios, os esteroides, que são hormônios sexuais, que vocês vão estudar mais futuramente, que vão ser responsáveis pelas características sexuais femininas, como o estrógeno, e a testosterona, que é responsável pela característica sexual masculina. Também eles são responsáveis por desintoxicar o organismo, modificando substâncias tóxicas, como o álcool, para que elas possam ser eliminadas, tá certo? Por exemplo, no fígado ele vai trabalhar muito, porque ele serve para a limpeza, para a purificação, tá certo? Outra organela muito conhecida é o complexo de Golgi ou complexo golginiense. Ele tem esse nome porque foi descoberto pelo cientista Camilo Golgi, tá certo? Ele vai ser um organoide, um orgânulo bem pequenininho, formado por um conjunto de saquinhos achatados e ligados, que são responsáveis no processo de secreção celular. Esse processo tem início com o armazenamento de substâncias, como as proteínas, vamos dizer, que são produzidas, né, no retículo endoplasmático granuloso, e aí elas vão sendo empacotadas para depois serem secretadas ou não, dependendo da função da célula, pelo complexo de Golgi. E ele também vai ser a formação do lisossomo, ele vai ser também responsável. Estão vendo? Esses saquinhos vão ser as vesículas que vão ser responsáveis por secretar aquilo que vai ser produzido, tá certo? Nós também vamos estudar os lisossomos, que são estruturas redondinhas, repletas de enzimas, que vão realizar a digestão intracelular, na qual a degradação da quebra de moléculas de matéria originada no meio exterior. Ou seja, vocês estão vendo, né? Que tem ali a enzima dos lisossomos, que vai estar dentro dela. E essas bolinhas verdes vão ser as proteínas. O que é que ele vai fazer? Lise. A lise é a quebra, tá vendo? Ele vai quebrar para que aquele composto possa ser liberado para parte da célula que é necessária. Vejam o ciclo de ação dos lisossomos. Vocês estão vendo que ele vai também trabalhar no processo de fagocitose, de exocitose, que a gente já viu. Então, ele vai ser responsável por quebrar. Lise significa quebra. Então, ele tem essa responsabilidade com o nosso organismo. Também existem os peroxomos, que são responsáveis e são encontrados tanto no citoplasma de animais e de vegetais, tá certo? Dentro dessas vesículas existem enzimas. Enzima, minha gente, ela é tudo o que há. Ela vai ajudar para que as reações que vão acontecer sejam de uma forma mais rápida. Então, o que é que vai acontecer com o peroxissomo? Vai ter enzimas que vão permitir a reação do oxigênio com moléculas orgânicas que vão formar produtos, como, por exemplo, a água oxigenada.
com essa água oxigenada tóxica, o que é que acontece? Ela faz com que o nosso organismo acelere seu processo de degradação existente dentro desses peroxisomos, tá vendo? Ele tem uma enzima chamada catalase, que vai transformar as moléculas de água oxigenada em água e oxigênio, que serão úteis para quê? Para o nosso corpo. Tem também a mitocôndria, que é um organoide com formato de bastonete, responsável pela produção de energia dentro da célula, que vai ser denominado como, o nome é respiração celular. Ela é tipo um motorzinho de células, gerando energia para que as células consigam desenvolver sua atividade. Ela consegue converter gás carbônico e água, liberando energia. Tudo isso vai acontecer na mitocôndria. Então, ela é como o motor da célula, em que vai ter a função de produção dessa energia, tá certo? Ainda se discute a origem dela. Alguns acreditam que ela era uma bactéria que evoluiu, mas ainda não temos nada assim confirmado a respeito da origem dela. Os ribossomos estão presentes em todos os tipos de célula e são visíveis somente ao microscópio eletrônico, tá certo? Podem ser encontradas livres no citoplasma, como a gente já viu, ou aderidas, coladinhas lá no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, tá certo? E às vezes podem ser encontradas até dentro das próprios mitocôndrios, vocês sabiam? A função dela vai ser uma produção, ela vai produzir proteína. A proteína vai ser a união de um aminoácido, ou seja, ela é uma fábrica que ela vai ter essa função de produção, tá certo? Também ela vai ser responsável para fabricar, como vocês estão vendo, o RNA, que é importante também dentro da célula. Existe também os centríolos, que são organoides que parecem tubinhos, tá certo? Que são organizados em tubinhos de 9 grupos. E elas vão ser encontradas próximas do núcleo, numa região denominada centrosomo, onde vão estar sempre, da forma que vocês estão vendo aí, perpendicular um ao outro, tá certo, meus amores? Serão responsáveis pela divisão celular. Os fungos e algumas plantas com sementes vão estar com esse tipo de organela citoplasmática, tá certo? E elas são muito importantes para a divisão, principalmente dos organismos que eu falei, meus amores. Também aqui vocês podem ver, né, os tubinhos que vão se formando em grupos de 9. E ao formar, eles vão ter o centrosoma que vai se unir para a divisão das células. Tem também o vacúolo, que vai ser encontrado em células vegetais adultas. É muito importante que vocês lembrem que vacúolos são apenas encontradas em células de vegetais, ou seja, em células de plantas. Os vacúolos têm várias funções. Elas podem ter função de digestão, podem ter função contrátil pulsáteis, que são típicos de alguns tipos de protozoários, tá certo? Mas a principal função dos vacúolos no nosso estudo aqui de células vegetais é a função de quê? Das plantas, que é o vacúolo de armazenamento, onde as células vegetais vão reservar vários tipos de substâncias, com função nutritiva, de defesa, tá certo, meus amores? Eles vão estar inseridos nesse meio. E vocês estão vendo aí esses bichinhos de 3 em 3, que são chamados de tilocoides, que vão ajudar na produção da clorofila. E essa organela que vocês podem ver são os cloroplastos, que vão ocorrer em células vegetais e algumas algas, que a função delas é a fotossíntese, que é a produção de alimentos com a utilização de luz. São vistos por causa da clorofila, ou seja, os cloroplastos também possuem DNA próprio que vai facilitar a sua multiplicação, tá certo? Então, eles são muito importantes para a planta. Vejam, eles vão estar se organizando nesses pacotinhos. E lá, a clorofila é uma substância, como vocês sabem, né?
produzida por plantas e algas, porém recentemente, vou dizer uma descoberta a vocês, cientistas descobriram que existe um tipo de invertebrado marinho, a lesma do mar, que ela armazena cloroplastos, que ela consegue retirar das algas e que se alimenta. E dá para ela viver assim até por 9 meses, para vocês terem uma ideia, né? Como é importante cada parte da célula e a função que ela pode ter dentro da própria planta, no caso, como também de outros seres. Aqui é só mostrando o vacúolo para vocês verem como ele tem um espaço bem maior na célula vegetal, já que vai ser a parte em que vai se ter a guarda. Nesse caso é um vacúolo que vocês estão vendo que ele está guardando H2O. E o que seria esse H2O? Água, tá certo, meus amores? E para a gente ir encerrando aqui, estude com a firmeza e com a certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Nós iremos retornar ainda falando desses pequenos organoides em próximas aulas. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!